Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos Martins. E comigo, claro, professora Pura Moreno. Juntas, vamos aí caminhando, avançando na unidade 2. Você que está aí acompanhando essa aula, vamos aí para a nossa agenda. Aula 36.1, produção textual crônica. Eu vou pegar logo a caneta. Escolhe uma cor, Amadinha. Roxo. Roxo, muito bem. Nós vamos trabalhar crônica, esse gênero legal. Durante a aula, você aí, vamos esse tempinho que a gente está apresentando a agenda, é o momento que o nosso estudante se organiza. Já vai se organizando, pegando aí a sua canetinha, o seu caderno, Amadinho, para fazer as anotações. É isso aí. Então, olha lá, você vai ter o conceito sobre crônica, esse gênero bacana. Vamos falar também sobre um autor, né, Tutti Vasquez, porque nós vamos ter aí o momento do texto atual e vamos ter um momento sobre o autor. Conceituar, né, claro, todo tema da aula tem que ter aí o início com o seu conceito, porque você precisa compreender a temática para depois partir para os exemplos e depois produzir, né, as características dessa crônica e vamos ver aí alguns exemplos de diferentes crônicas, tá? Muito bem, habilidade da aula, identificar informações relevantes para a compreensão dos gêneros, entre fábulas, histórias em quadrinhos, parlenda e música. Mas lembrando que temos aqui a crônica, tá? E a aula de língua portuguesa iniciando aí com o texto atual, Tutti Vasquez. A vizinha tocou a campainha aí. Quando abriu a porta, tá? Surpreso com a visita inesperada, ela entrou e me abraçou forte e falou devagar. Olhando fundo nos meus olhos, você tem sido um vizinho muito compreensivo e eu ando muito relapsa na criação dos meus cachorros. Isso vai mudar. Desde então, uma série de procedimentos na casa em frente a mim acabou com um pesadelo que me atormentou por mais de um ano. Sei que todo mundo tem um caso com o cachorro do vizinho para contar, mas com um final feliz assim, francamente duvido. A história que agora passo a narrar, do início explica em grande parte porque ainda acredito no ser humano. Oh, raça! Meus vizinhos, pelo menos assim, os vejo da janela lá do Cafofo. Não são pessoas comuns. Falo de gente especial, um casal de artistas, ele é músico, ela é bailarina, dupla de movimentos suaves e silenciosos, olhar maduro, fuso horário próprio e descompromisso amplo, geral e restrito com a pressa na execução das tarefas domésticas que assume sem ajuda de ninguém. A família como se imaginava nos anos 60. Um cuida do jardim, faz compra de bicicleta, bate o tapete na sacada do segundo andar. Outro lava a calçada, cozinha. Sempre os imaginei vegetarianos. Para a era, na fachada de pedra. A paz mora do outro lado da rua e confesso, morro de inveja quando me mato de trabalhar noite adentro ali adiante. Queria ser como eles. Beleza, então, todo mundo conseguiu acompanhar a leitura? Olha lá, chegou agora o momento aí sobre o autor. Vamos conhecer um pouquinho? Gente, olha, Tutti Vasquez. Alfredo Ribeiro de Barros nasceu em Rio de Janeiro em 1954, jornalista brasileiro mais conhecido como Tutti Vasquez. Por meio deste, mantém uma coluna de humor que desde 1985 passou por diversas publicações, entre elas Jornal do Brasil, Época e Veja. Então, como a gente iniciou aqui, com uma crônica. E aqui é uma sugestão, né, para os nossos estudantes
um material onde estão reunidas aí várias crônicas, né? Com o título O Raça, inclusive, é o nosso texto atual, né? Um trechinho aí, beleza? Ok, deixa eu apagar aqui para que você consiga acompanhar sobre essa coletânea. Vamos lá. Coletânea de texto pensado da crônica de costume do noticiário, ou raça, trabalho de pesquisa e edição do humor que o autor pratica diariamente desde o ano de 2000, em diversos portais de informação e redes sociais da internet. Ok, árvore do conhecimento chegando com o tema da aula. Produção de texto crônica. Simbora! Vamos embora! O quê? Então, Amadinho, vamos lá Amadinha! aqui crônica. O crônica é um gênero textual muito presente onde? Em jornais e revistas. Quais são os assuntos abordados? Aquele do dia a dia que acontece na cidade. Então, os temas abordados são voltados ao cotidiano da cidade. Para aquele que gosta aí de um bom jornal impresso, né? Sempre tem alguma novidade, uma crônica, né? Sim, uma Nada, historinha só do uma dia a história. dia. Ou não, aquela história que você pega assim, pega o ônibus e vai lendo, porque a história é rápida, de fácil atendimento. Não pode cansar, né? Tem que ter esse início, meio e fim. Então, o texto ele é bem curtinho. É um fato corriqueiro, né? Que Isso. muita gente vai se identificar, às vezes, na história. Legal. Vamos aqui, então. Crônica é um gênero que está aí vinculado a uma tipologia textual. Quando você está em contato com uma crônica ou quando você vai produzir uma crônica, você precisa compreender que ali aquele texto é nada mais, nada menos do que um texto narrativo. Por quê? Por que narrativo? Porque conta, né? Texto narrativo, porque esta tipologia que tem a função de contar. Narrar nada mais é do que contar. Beleza? Então, aqui nós temos bem organizado esse conceito, mas aí ele não precisa mais ficar preocupado em estar querendo anotar, porque só ele ouvindo aqui, ele vai dar conta, né, Magia? Com certeza. Então, vamos lá. Crônica, tipo textual narrativo, né? E, na verdade, a crônica, ela tem aí o seu objetivo de contar acontecimentos, contar histórias corriqueiras do cotidiano, beleza? Então, produzido aí por meio de comunicação. Quais são os meios? Pode ser revista, jornal, até um jornal eletrônico também. Isso. Tá bom? Jornal impresso. E vai ser sempre conectada esses acontecimentos ao contexto em que são produzidos. Como assim, amado? É texto curto, vida curta. Beleza. É, porque uma crônica, ela não permanece por muito tempo, Depois né? vai perder a graça. É, porque ela conta assunto do momento. É, você pisou ia pegar o ônibus, pisou na casca de banana que tava Dali ali, já caiu. Ah, é isso, uma história bem rapidinho, rapidex, né? Tá? Vamos entender agora o desenvolvimento das crônicas, né? Primeiro passo é entender que elas foram inicialmente desenvolvidas com um caráter histórico, beleza? E aí elas relatavam, né, desde o século XV, fatos históricos. Que são reais ou fictícios. Beleza. E aí também, olha, em relação a esses fatos, né, a esses acontecimentos, eles aí marcam, né, ou são marcados ou foram marcados, porque essa crônica, vocês lembram que durante a aula sobre tipologia textual, nós colocamos alguns exemplos sobre a tipologia textual narração e quais gêneros recebem essa tipologia, né? E aí a gente citou a crônica. A crônica, ela não é atual, ela não nasceu agora, né? É tanto que aí o século XV, tá? E aí o que acontece, né? Os acontecimentos, olha aí, do cotidiano, os fatos, né? O assunto do dia a dia, eles são contados
em sucessão cronológica. O que isso quer dizer? Sucessão cronológica. Início, meio, fim. Isso, então vai contar uma história, né? O início, como começou, depois o que aconteceu ali no meio, no desenrolar da história e como terminou essa história, tá? E aí, na verdade, todo esse desenrolar, essa história, ela precisa ter, olha aí, um toque de humor, né? Tá? Então tem que ser aí um texto bem humorístico praticamente, né? Aproximando aí do público, conquistando os leitores mundo afora. É muito legal ver um texto em que você consiga ver uma cena praticamente e às ali, vezes né? a gente se vê dentro dessa cena, desse fato que aconteceu, aí acha até engraçado. Por isso a questão do toque de humor. Eu gosto muito da crônica, aquela do pneu, né? Bem, daqui a pouco o Amadinho vai ficar ligadinho aqui nessa crônica. Ó, Bora lá. os escritores que se destacaram como cronista, olha só, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector, Carlos Heitor Cone. Beleza, então você que está acompanhando essa aula, pode aí, olha aí, uma cartela aí de escritores, ou seja, uma cartela de cronistas aí para você, tá? O que você vai fazer? Ainda tem também Luiz Fernando Veríssimo e Fernando Sabino. Mais dois aqui. Então você pode recorrer, vai aí na internet, isso mesmo, vai vasculhar isso tudo para você saber, né? Como é que cada um desses cronistas produziram e quais foram as crônicas. Gente, tem tanta crônica legal do que você quiser, tá? Agora chegou o momento da gente entender quais são as características para a gente produzir esse tipo de gênero, tá? Ó, narrativa curta, linguagem simples e coloquial, poucos personagens, se houver personagem, espaço reduzido, acontecimento do cotidiano. Tá. Não posso contar era uma vez. Não. Não existe, né? Então, calma lá. Porque, olha só, o texto, né? O texto tem que ter aí um enredo, um foco narrativo, personagem, tempo e espaço. Beleza, porém, esse não é o início da história, não pode usar aí esse termo era uma vez, tá bom? Tipos de crônica. Ah, você achou que só tinha um tipo? Ah, então tá. Pegadinha das amadinhas. Tipos de crônica. Então nós temos crônica jornalística, histórica, argumentativa, narrativa e humorística. Olha só. Então, 5 tipos aqui para você. E aí, que legal, né? Você já pode estar analisando. Eu gosto mais da crônica narrativa. Eu gosto mais de crônica humorística. E aí você, estudante, que está agora recebendo, né, os conceitos, as características e esses tipos de crônica, com certeza está curioso, querendo saber, mas a crônica histórica conta o que será? Né? E como que se conta esse fato? Através de uma crônica histórica. Ah, mas você vai ver uma a uma aqui. Vamos lá, então. Anote. Tipos de crônica. Primeiro, vamos aí para a crônica jornalística. Tem um viés do texto jornalístico no que diz respeito à veiculação de notícias e fatos. É produzida para os meios de comunicação e utiliza temas da contemporaneidade para fazer reflexões. Dessa forma, busca abordar acontecimentos atuais do mesmo dia ou semana, por exemplo. Então, tomou nota aí? A jornalística, ela é produzida para aquele meio de comunicação. Então, se é produzida especificamente para ser vinculada naquele meio de comunicação, que são os jornais, né? O que acontece? O tema tem que estar vinculado. E o tema tem que ser contemporâneo, atual, do momento. Por quê? Porque o público precisa fazer uma reflexão, tá? Por isso, então, esse tipo de crônica, ela vai abordar coisas atuais. Vamos lá, vale destacar que muitas crônicas podem ser formadas por 2 ou mais tipos,
uma crônica jornalística e humorística ao mesmo tempo. Olha que legal. Então, vai ter essa junção, né? Um pouquinho aí da seriedade aí do jornalismo, mais um toque humorístico também, porque a crônica precisa ter essa característica, senão não tem. Aí vai se tornar uma notícia? Aí não pode. Vamos aí para a crônica histórica. A crônica histórica, ela é marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos. Relembrar episódios passados com personagens, com tempo, com um espaço bem definidos. E essa crônica histórica, ela se aproxima da crônica narrativa, né? Porque vai contar, então vai narrar. E tem personagem? A narrativa também tem? Ok. Tem tempo? Tem o espaço? Tem. Por isso que ela se aproxima da crônica narrativa, ok? A crônica humorística, vamos trocar a caneta aqui para ficar legal. A crônica humorística, vamos ver aqui a diferença. Seus componentes são, olha lá, diferente da crônica histórica. A humorística tem que ter humor, ironia e sarcasmo. Tá vendo? Então, diferentes abordagens e estratégias podem ser adotadas nesse tipo de texto para tratar dos temas que impactam. Ó, vou até destacar para você aí. A crônica humorística, né, vai tratar de temas que impactam a sociedade de forma cômica, né? Nada de seriedade aqui, de forma cômica. Então, o humor é ferramenta essencial para criticar alguns aspectos sociais. O humor também é uma ferramenta para criticar aí, olha só, aspectos políticos, também culturais e econômicos. Então, olha a característica dessa crônica humorística, tá? E aí, por isso que essa aí é bastante. Quem acompanha aí os telejornais, sempre ao final tem aí uma crônica, tá? Agora, a crônica argumentativa. É um texto em que a argumentação é a sua principal marca. Ela funde os aspectos da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima do artigo de opinião. Narra uma breve história com personagem, tempo e espaço. Pode conter discursos diretos, com marca da fala dos personagens com uso de travessão. Pode ser também indireto, né? Palavras dos personagens proferidas pelo narrador, e indireto livre, fusão dos dois tipos de discurso, direto e indireto. Ok, muito bem. Então, lembrando aí sempre que no discurso você vai estar lendo. Vamos lá, primeiro passo. Você tem várias crônicas e aí você precisa identificar a crônica argumentativa. Você corre para as características, né? Principalmente o discurso. Se você observar que naquela crônica lá tem como marca na fala dos personagens aí o uso de travessão, você vai compreender que aquele discurso é um discurso direto, tá? E se tiver aí palavras das personagens proferidas pelo narrador, o que vai acontecer ali? Né? Ao invés do personagem falar, é o narrador quem, né, coloca aí esse personagem, diz pelo personagem, aí é um discurso indireto. E se tiver os dois aí, ao mesmo tempo, você vai entender que ali é um discurso indireto, tá? Lembrando sempre que vai ter essa mescla, né? essa fusão aí da crônica com os textos argumentativos, vai ter aí opinião. Mas é só focar nas características. Ok, chegou a hora da crônica lírica. Vamos entender. Primeiro passo, lembrar que os gêneros textuais, eles, olha, século passado, né? E não podemos perder esse fio condutor. Então, ele vem de lá até a atualidade. E os gêneros, eles se transformam a cada evolução, né? Como a língua, ela evolui. Por quê? Porque os falantes, eles aí também têm a sua evolução. E nessa sequência segue aí os gêneros textuais. Por isso nós temos crônica e não podemos
aqui não dizer sobre a crônica lírica, tá? Essa lírica está vinculada ao gênero lírico, onde há expressões de emoções, né? Isso é fundamental no lirismo, senão não pode ser classificada na caixinha lá das crônicas líricas, tá? A crônica lírica, ela evidencia sentimentos. Então, as palavras-chave aqui para você. Crônica lírica, emoções e sentimentos, tá? Já a crônica poética. Utiliza versos poéticos em sua composição. Além de traços de poesia, também contém sentimentos e emoções. Tá vendo aí? Crônica filosófica. Carrega uma reflexão, ó, já diz tudo, filosófica, sobre determinado assunto. Filosofar. Fazer a pessoa pensar, refletir um pouquinho. É um tema já bem, né, rebuscado. Vamos aí para a crônica narrativa. Vamos ver as particularidades dessa crônica narrativa que eu acho legal demais da conta. Olha aí, a crônica narrativa ela é marcada pela primeira pessoa narrada, né, para primeira pessoa ou terceira pessoa do singular. Ok, então essa crônica narrativa ela costuma conter humor, ação e crítica, ok? Vamos lá, vamos adiante. A crônica narrativa é uma crônica curta, não só a narrativa, mas todas as crônicas são textos curtos. Senão, gente, vai cansar o leitor, tá? Beleza. Porque tem que ser uma leitura rápida, de fácil. É a hora que você embarca na... É na hora que tá no ponto do ônibus, ou aguardando a sua vez para ser consultado, quando você vai ao dentista. Não, é bem rápida mesmo. Ou então aguardando para fazer um cadastro e assim por diante. Beleza. Vamos lá. Aprenda a chamar a polícia. Eu tenho um sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Luiz Fernando Veríssimo. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas queriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 que tenho guardado em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passado menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. E eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. E aí, amados? Gostaram aí dessa crônica? Já foi uma dica. Gostaram? Viram só? Tem que ser um texto curto. Mas aí você viu que tem um humor, não tem?
E, na verdade, você vê que ela iniciou contando aí um fato, e não é um fato corriqueiro, não é um fato do dia a dia. Você vai dizer, mas na minha casa, isso no meu bairro não, porque eu moro tranquilo, uma cidade pacata. Mas, gente, é comum, né, acontecer isso. E olha só, o mais engraçado é o final. Se preocupa não, tá? O tiro que eu dei foi praticamente fatal, né? Então é isso, é um exemplo. Mas gostou? Quer mais? Então fica de olho porque agora nós temos outros exemplos. Vamos lá, outras crônicas. Crônica publicada em 22 de agosto de 1889 no jornal Gazeta de Notícia, no Rio de Janeiro. Bons dias! Quem nunca invejou não sabe o que é padecer. Eu sou uma lástima. Não posso ver uma roupinha melhor em outra pessoa que não sinta o dente da inveja morder-me as entranhas. É uma comoção tão ruim, tão triste, tão profunda, que dá vontade de matar. Não há remédio para esta doença. Eu procuro distrair-me nas ocasiões. Como não posso falar, entro a contar os pingos de chuva, se chove, ou os basbaques que andam pela rua. Se faz sol, mas não posso, de algumas dezenas. O pensamento não me deixa ir avante. A roupinha melhor faz-me foscas. A cara do dono faz-me caretas. Machado de Assis. Então aqui, olha, como a gente já colocou para você, um jornal, né, Gazeta aí de Notícia, um jornal no Rio de Janeiro, em destaque. E é claro que quem está aí rapidinho tomando um café, indo ao trabalho, ou saiu do trabalho, já vai também pela manhã bem humorado, né, que ele começa a ler aí uma crônica, já vai feliz da vida e tranquilo, ok? Então vamos lá, vamos adiante. E agora, a crônica literária. E vão aí ouvindo, fazendo a leitura também, e já vão analisando, para depois você conseguir ver essa diferença. A crônica literária, ela trabalha com a exploração de mensagem que se quer passar. Vamos ver isso. O primeiro beijo de Clarice Lispector. Os dois mais murmuravam que conversavam. Havia pouco iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos, era o amor. O amor com que vem junto o ciúme. Está bem, acredito que sou a sua primeira namorada, fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade. Você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? Ele foi simples. Sim, já beijei antes de uma mulher. Quem era ela? Perguntou com dor. Ele tentou contar toscamente e não sabia como dizer. O ônibus da excursão subiu lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada, em algazarra, deixava a brisa frescar, bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar e apenas sentir. Era tão bom a concentração no sentir. Era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros. O jeito era juntar saliva e foi o que fez. Depois de reunida na boca ardente, engolia lentamente outra vez e mais outra. Era morna, porém a saliva e não tirava a sede. Uma sede enorme, maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo todo. O instinto animal dentro dele não errara. Na curva inesperada da estrada, entre arbustos estava o chafariz de onde brotava, num filete a água sonhada. O ônibus parou para todos, estavam com... De novo. Aí aqui, ó, abriu-os e viu bem junto de sua cara 2 olhos de uma estátua. Fitando e viu que era a estátua de uma mulher e que era a boca da mulher que saía a água. Lembrou-se de que realmente o primeiro gole sentiria nos lábios um contato gélido, mais frio do que a água. E soube
então que havia colado sua boca na boca da mulher de pedra. As mulheres que mais irão marcar sua vida são as chatas, também chamadas de loucas, ciumentas, bipolares, confusas, esquisitas. As chatas que podem incomodar, mas estão ali do seu lado em qualquer situação. Não ligam para a sua conta bancária, outras... Peraí. Ou quantos carros tem na garagem. Elas te cercam tanto que não deixam que nada de ruim se aproxime de você. Elas podem ter seus defeitos, mas fazem tudo para ser perfeitas. Não pedem desculpas e são marrentas. Porém, se tratá-las bem, são pessoas mais doces que irá conhecer. Então, valorize aquela mulher que bate o pé, xinga, teima, porque essa mulher, sim, está dando valor para o que você é. Pedro Bial. Amados, aqui foram umas sequências, né, de crônicas. Foram várias crônicas. Começou lá com a Clarice, do primeiro beijo. Ali só foi um fragmento da crônica. Em seguida, encerramos com a crônica do Pedro Bial, para mostrar a vocês sobre o conteúdo dentro, né? Que são fatos do dia a dia, linguagem simples, às vezes engraçadas, às vezes do acontecimento envolvendo o quê? O que está acontecendo no momento. Hoje nada mais do que o amor está no ar, né? Em conta dessa situação em que o quê? O fato hoje, esse relacionamento, ele não está muito mais voltado, né? Para esse amor aí profundo. Mas também ainda temos aí a situação, como o Bial encerra ali, né? Eu achei legal essa partezinha em que a gente vê desde lá de Clarice Lispector um fato de que alguém se conhece no ônibus, né? Bate os olhos ali, aí você começa aí a pensar, a imaginar, olha para a pessoa e tal, e chega a desejar, né? Só de observar essa boca, quero aí um beijo, eu desejo. Muito bem, mas aí passa lá o fato em que tem mulher que são realmente chatas, mas tem as suas qualidades, não tem? Tem. A gente viu na crônica, né? São chatas, porém não ligam para a conta bancária, né? São aquelas que estão lá no dia a dia, sendo companheira, ajudando. São fatos que realmente aí acontecem aí no dia a dia, tá? Em várias relações. Quem aqui não se identificou com alguma dessas? Com um personagem? Com certeza. Eu com Clarice Lispector. Uma vez eu realmente, numa viagem, meu Deus, vou ter que escrever uma crônica sobre isso. Olha, por favor, hein? Então, vamos falar de negócio de escrever crônica. Então, chegou aquele momento que todos estão aguardando, que é o... Vamos lá, trabalhando o gênero. Hora de produzir. Vamos lá, você aí, claro que agora, né, teoria, vamos para a prática. Escolha uma crônica de sua preferência. Faça uma ilustração, né, com montagem aí de gravuras. Ou não consegue, você pode desenhar. Professora, olha, amadinhas, eu não gosto de nada aí recortado e colado. Eu sou um artista, vou desenhar. Beleza, tranquilo, tá? Mas tem também aqueles, né, amadinha, que não aí tem muito essa habilidade. Essa habilidade, mas pode então recortar a imagem, vai fazendo a sua montagem aí, claro, para ilustrar a sua crônica. Se for humorística, então, vai dar... Ele também pode criar essa crônica em cima e fazer a ilustração também, mas fique à vontade. Várias sugestões aí para você, beleza? Então, boa produção e nós vamos ficar aqui curiosas para ver. Não esqueça de colocar lá no seu portfólio. Até mais!